Fala galerinha, tranquilos? Como que vocês estão? Então hoje nós vamos dar início à nossa unidade 8, né? E finalizando já quase o nosso bimestre. Então nossa unidade 8 a gente vai falar sobre danças e resistência. Antes da gente começar a falar efetivamente desse conteúdo, a gente tem que definir o que é dança, né? Então, a dança ela pode ser entendida de várias formas, né? Uma sequência de movimentos corporais, né, que são executados de forma ritmada, ao som da música e por aí vai, ou da batida. Ela pode ser considerada uma arte ou uma técnica de dançar, né, de executar esses movimentos. É a transferência de peso do corpo e do espaço. É uma cópia ou interpretação dos fenômenos corporais e da natureza, né? E atualmente a dança ela pode ser compreendida por dois aspectos. Primeiro, como um movimento, né, que envolve questões ligadas aos gestos e às ações do corpo, né, de quem dança efetivamente, e como arte, como se entende um movimento, né, de expressão e criação humana através da expressão cultural de algum local e etc. Né? Então, dentro disso, para expressar por meio da dança, devem ser utilizados alguns elementos básicos, né, que são relacionados à técnica e aos movimentos da dança efetivamente. São eles, né, os elementos básicos para a gente executar as movimentações de dança. Né? Primeiro, o ritmo. O que seria o ritmo? Seria a cadência, a estrutura, né, rítmica, né? Você pegar a batida da música, o som que está sendo e tentar executar os movimentos naquele mesmo ritmo. Depois disso a gente tem o espaço, né? O que seria um espaço? Seriam as formas, os trajetos, direções, né? Que são executados esses movimentos. E a energia. O que seria a energia? Seria a tensão, o relaxamento, a explosão, né? Dos movimentos que estão sendo realizados dentro do contexto da dança. E a gente tem o conteúdo expressivo, né? Que são os sentimentos, as culturas, ações do nosso cotidiano, que também são trabalhados e também são executados nos movimentos de dança. Então, fazendo parte da vida humana, desde a pré-história, então, a dança, assim como as demais práticas corporais, surgiu para satisfazer, na verdade, necessidades. Então, nesse caso, aquelas ligadas à expressão de sentimentos, forma de comunicação com o sobrenatural ou com o divino em si, enfim. Então, nesse sentido, a dança desenvolveu-se de tal forma que passou a ser considerada, então, uma manifestação cultural dos povos e uma forma de arte, né? Então, assim como as demais manifestações artísticas, então, a dança é um instrumento de expressão e um determinado grupo social ou cultural. E essa relação entre dança, cultura, resistência, que a gente vai trabalhar um pouquinho nessa unidade, né? Então, a gente vai trabalhar alguns temas do nosso estudo, que será o break, o maculelê, que são duas danças, né, de símbolo cultural dos povos negros, beleza? Então, para a gente começar a falar hoje do break, né? O que é o break? O break, então, ele faz parte do movimento hip hop, que tem relação com uma outra prática corporal que era o basquete de rua, né? Antigamente. Então, o movimento hip hop surgiu na década de 70 e um movimento de muitas contradições sociais nos Estados Unidos, né? Então, as condições ruins de vidas aliadas à violência, da polícia, então causavam revoltas, né, nos jovens negros, né, que moravam nos bairros de periferia das grandes cidades lá nos Estados Unidos. Então, com o objetivo de direcionar essa energia para fins culturais e como uma forma de expressão, a comunidade afro-americana decidiu utilizar, então, os músicos, artistas, danças, então eles desenvolveram o hip hop, né? Então, além do break, a música rap, né, que significa a tradução dela, ritmo e poesia em inglês, né, rhythm and poetry,
que a tradução ritmo e poesia. Então, o grafite também são os elementos que compõem esse movimento da dança break, do estilo break, né? Então, desde das pinturas nos muros e paredes, também a arte do hip hop. Então, o que houve? Essas populações, então, de periferia, né, utilizavam o esporte, então, o basquete de rua, então, ele já era considerado por alguns como um quarto elemento do movimento hip hop, né? As regras desse esporte, então, são menos rígidas que as do basquete de quadra normal, o que incentivava, então, a criação e a ludicidade dos movimentos, né? Assim como o break, o rap, o grafite, enfim, o basquete de rua também foi criado nas ruas pela transformação dos elementos do basquete de quadra, né? Ou seja, a adaptação dos elementos que já aconteciam. Então, aquela população colocou na sua realidade, no seu contexto que eles tinham ali de periferia, né? E assim, então, como os demais elementos do movimento hip hop, então o basquete de rua ele passou a ser praticado por outros grupos, né? Então ampliando a sua influência nas práticas corporais, ou seja, o esporte também influencia muito no desenvolvimento cultural de uma certa localidade. Como eu falei, o basquete de rua, então ele cresceu na periferia dos Estados Unidos, justamente pelas pessoas que não tinham a oportunidade, etc., para jogar o esporte em si nas quadras. Então houve essa adaptação e vindo então junto com a música, né, o hip hop, então houve essa adaptação de todo esse contexto e criou-se então um elemento cultural naquele período. Voltando a falar um pouquinho do break, né, que é um estilo de dança, então as características dessa dança, ela acompanhando o movimento hip hop, então o break surgiu na década de 70, né, no Bronx, que é um bairro de periferia de Nova York, quando garotos da localidade se divertiam em festas, né, de rua, ao som de ritmos de latinos e ritmos latinos e americanos, como o funk e o jazz, não o funk brasileiro, né, mas o funk norte-americano. E na época eles conseguiram acompanhar os passos dos mais velhos, né, e começaram a inventar e improvisar. Só recapitulando, né, quando a gente fala o funk norte-americano, não é a mesma batida, né, do funk brasileiro, é uma outra pegada, etc. Fica a dica aí para vocês procurarem um pouquinho lá do funk, do jazz norte-americano, dá um Google aí, dá uma pesquisada para vocês ouvirem um pouquinho dessa batida. Voltando então pro break, nas coreografias originalmente desenvolvidas pelos breakers, né, que eram chamados, que são as pessoas que dançam o break, que ainda faziam parte da dança, os movimentos relacionavam-se ao mundo qual os jovens estavam inseridos, então na década de 70, e que envolviam mímicas, acrobacias, parecidas com os movimentos da ginástica artística e de lutas, né? As imitações de robôs, as simulações de limitações físicas, né? Fruto da violência e da guerra que eles enfrentavam, né, diariamente no seu cotidiano. E com o tempo, então, os homens que dançavam o break passaram a ser conhecidos por b-boys, né? Ou break boys, né? E as mulheres de big girls, né? Então, essa nomenclatura. Então, para realizar a dança, né, os breaks eles ocupavam os espaços públicos, né? Como praças, shoppings, galerias, enfim. E essa era uma forma de ressaltar a necessidade dos espaços públicos de lazer e de mostrar a importância que a juventude usar os espaços, né, disponíveis da cidade. Então, uma das manifestações do break é a realização de rachas, né? Que são competições entre dançarinos, os breakers, em que eles simulam, né, uma briga, que seriam as famosas batalhas, né, de hip hop, uma disputa para demonstrar quem faz os melhores passos, né? Então, as disputas elas podem ser vistas como um teatro,
na qual então os participantes lidam com os diferentes níveis de dança, então níveis mais altos, médios e baixos, etc. E os sentimentos que esse movimento pode ser transmitido nisso tudo. Então, que é cair, levantar, desafiar os limites do corpo, o próprio espaço. Então, é aberto e livre para que eles inventem novas danças, novos passos, e sim desafiando o seu oponente, né? Então, assim, os participantes do Racha têm que desafiar os seus próprios limites também para executar movimentações diferentes e etc. Tranquilos então, galera? Então a gente encerra um pouquinho aqui, eu conversei com vocês um pouquinho sobre o break. Na nossa próxima aula a gente volta a falar sobre dança, só que a gente já entra no conteúdo de maculelê. Tranquilos então, galera? Espero que tenham gostado do conteúdo, fiquem bem e até a nossa próxima aula.